Olá, queridos amigos. Muito obrigado por estarem aqui, o vosso apoio não tem preço. Estamos muito perto de alcançar a meta de 1000 inscritos, vamos fazer este último esforço juntos. Os vossos likes, comentários e inscrições inspiram-nos a criar mais conteúdo. E nós, em agradecimento, desejamos-vos bom humor e momentos incríveis a ver os nossos vídeos. Vocês são os melhores. O alarme soou no seu horário habitual, 6 horas da manhã, e minha esposa Anita e eu nos levantamos para começar nosso dia. Quando me sentei na beira da cama e coloquei os pés no chão, um gemido audível escapou de mim. O que há de errado? Você parece um velho, ela brincou a caminho do banheiro. Sentindo-me como um velho após os eventos da noite anterior, ouvi seu riso ecoando do banheiro enquanto eu relembrava nosso apaixonado ato de amor. A noite havia terminado com um ato particularmente sensual. Hoje marcava o início da viagem de negócios de uma semana dela, deixando-me sozinho em casa, uma perspectiva que eu não estava ansioso para enfrentar. O som do chuveiro correndo me tentou a me juntar a ela, mas as memórias das exaustões da noite anterior me convenceram do contrário. Quando ela voltou para o quarto, seu humor estava animado, contrastando com meu estado de autocomiseração. Ela me encorajou a me levantar e começar o dia, dizendo: Vamos lá, velho, levante-se e vá em frente, precisamos de 2 provedores para pagar a hipoteca deste lugar. Com um aceno, respondi: Tudo bem, estou me mexendo, e cambaleei para o banheiro para começar minha rotina matinal. Mais tarde, nos reunimos no andar de baixo para o café da manhã antes que ela partisse para o aeroporto e eu seguisse para o trabalho. Anita, uma advogada, e eu trabalhávamos em uma fábrica de tamanho médio em Saint-Louis. Ela era especializada em negociações e viajava com equipes da fábrica. Esta viagem envolvia negociar um novo subcontrato com uma grande empresa aeroespacial em Denver. Ela viajava várias vezes ao ano para negociações semelhantes, geralmente ficando fora por pelo menos uma semana a cada vez. Aos 35 anos, ela havia se formado com distinção na Universidade Estadual 12 anos atrás, medindo 1,62 metros e pesando 56 kg, com medidas de 86, 61 ou 89 cm. Eu sou Jack Filmore, 37 anos, trabalhando como engenheiro na mesma empresa que minha esposa, medindo 1,85 metros e pesando 75 kg. Eu me exercito para me manter em forma. Ambos gostávamos de jogar golfe e frequentemente formávamos um quarteto com amigos que conhecemos em um piquenique da empresa. Foi amor à primeira vista para mim, e parecia o mesmo para ela, pois após um namoro relâmpago, nos casamos 6 meses depois. Estamos casados há 7 anos agora e acabamos de comprar a casa em que estamos morando há 3 meses. Era a casa onde planejávamos começar nossa família, e Anita ia parar de tomar pílulas anticoncepcionais ao retornar desta viagem. Estávamos empolgados com a ideia de ter uma família, e ela pretendia ser uma mãe em tempo integral até as crianças começarem a escola. Nossos pais, que moram na região, também estavam ansiosos pela expansão da nossa família. Após o café da manhã, coloquei a bolsa de viagem de Anita no carro dela e dei um beijo de despedida. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela entrava no carro para partir. Expressei minha esperança de que logo eu não estaria viajando, então não teríamos que passar por essas despedidas. Ela compartilhou seu desgosto por despedidas, e eu a tranquilizei dizendo que sentia o mesmo. Mencionei que haveria na sexta-feira à noite e que poderíamos pedir comida para que ela pudesse descansar. Ela concordou, dizendo: Parece bom, tchau. Observei enquanto ela saía da garagem e entrava na rua, acenando enquanto partia. Arrastando-me para dentro da casa para completar meus preparativos para ir ao escritório, chegando ao local de trabalho, subi ao departamento de engenharia, peguei uma xícara de café na sala de descanso e me dirigi à minha mesa. Mal me acomodando, meu telefone tocou. Identifiquei-me ao chamador como Filmore. Meu chefe, Evan, pediu-me para ir ao seu escritório. Concordei, peguei meu café e me dirigi ao escritório dele. Eva mencionou que se lembrava de eu ter dito na sexta-feira passada que Anita estaria viajando esta semana. Ele então apresentou uma oportunidade. Gil Hawkins, nosso engenheiro de serviço de campo na Califórnia, estava doente e incapaz de resolver um problema que um cliente em San José estava tendo com um de nossos modelos.
Dada minha experiência com aquele modelo, Evan perguntou se eu gostaria de ir a San José e verificar. Concordei, afirmando que não havia muito acontecendo no escritório e que eu estava sozinho esta semana. Eva me instruiu a pedir a Cathy que organizasse minhas reservas e passagens e a ligar para o cliente para informá-los que eu estava indo e descobrir o problema. Sentindo-me mais entusiasmado com a vida, parei na mesa da secretária de Evan, Cathy, e informei-a sobre minhas necessidades de voo e reserva. Mais tarde, liguei para o cliente da minha mesa para entender o problema deles antes de ir para casa fazer as malas. No caminho para casa, um plano se formou em minha mente e, se eu terminasse rápido, poderia surpreender minha esposa com uma parada em Denver no meu caminho de volta. A ideia de passar alguns dias com ela em Denver estava se tornando cada vez mais empolgante. Enquanto esperava meu voo no aeroporto, tentei ligar para o celular de Anita, mas ela não atendeu, então deixei uma mensagem de voz indicando que ficaria na casa dos meus pais por alguns dias e que me ligasse no celular durante as noites. Tudo correu bem. Estive no local do cliente na terça-feira de manhã, fiz os ajustes necessários no equipamento e o deixei funcionando satisfatoriamente à tarde. Voltando ao meu hotel, liguei para a companhia aérea e consegui um voo que me levaria a Denver às 21 horas, horário das montanhas. Fazendo o check-out do hotel em San José, dirigi-me ao aeroporto de São Francisco, onde jantei. Enquanto comia, Anita me ligou no celular, e conversamos por alguns minutos. Ela perguntou sobre meus pais, e respondi como se estivesse na casa deles. Ela mencionou que as negociações estavam progredindo, mas ela estava cansada e planejava uma noite tranquila em seu quarto de hotel. Nos despedimos com expressões de amor, e após comer, embarquei no meu voo das 21 horas e 45 minutos. Cheguei ao hotel suíte de Anita e, após verificar minha identidade, eles me forneceram um cartão para entrar na suíte dela. Entrando na suíte silenciosamente, notei uma lâmpada iluminando a mesa do computador, e o laptop dela estava sobre ela, fechado. No entanto, não havia sinal de Anita. Coloquei minha mala no chão e chequei o quarto e o banheiro, encontrando-os vazios. Pensei comigo mesmo que ela provavelmente ainda não tinha voltado para o quarto. Decidi sentar e esperar ou talvez descer e verificar o lounge para ver se ela estava lá. Então observei que a porta para o quarto adjacente estava ligeiramente aberta. Ao me aproximar, a porta se abriu silenciosamente em dobradiças bem lubrificadas. Examinando a sala de estar na suíte adjacente, não encontrei ninguém. Perplexo, entrei no quarto e ouvi um gemido vindo do quarto. Meu estômago se contraiu, e comecei a suar enquanto me aproximava silenciosamente da porta do quarto. Embora meu coração não tenha parado, minha respiração certamente sim, ao testemunhar a cena no quarto mal iluminado, Anita estava despida, de frente para mim, envolvida com um homem cujo rosto permanecia invisível. Meu impulso inicial foi entrar, confrontá-la e confrontar o homem, mas a razão prevaleceu sobre minhas emoções. Recuando lentamente da porta, voltei para a suíte dela, peguei a câmera digital da minha bolsa de viagem, trazida para fotos de lembrança, e retornei à porta do outro quarto. Desligando o flash e ajustando a câmera para fotos com pouca luz, calmamente capturei várias imagens da cena na cama sem que eles percebessem. Eles estavam tão absortos em suas atividades que mantinham os olhos fechados, alheios ao ambiente. Antes de voltar para a suíte dela, examinei uma maleta aberta sobre a mesa, encontrando um cartão de visita com o nome Sam Harris, o negociador-chefe da nossa empresa. Guardei o cartão no bolso. De volta à suíte dela, utilizei um cabo de interface câmera-computador que tinha comigo para conectar a câmera ao laptop dela. Como nossos laptops tinham o mesmo programa de fotos, facilmente baixei uma foto da minha câmera e a defini como plano de fundo da área de trabalho dela. Em seguida, guardei minha câmera na bolsa de viagem e saí da suíte dela silenciosamente. Antes de partir, ouvi-a gritar em êxtase. Quase desmoronei ali mesmo, mas segui em direção ao elevador. Após devolver o cartão de entrada à recepção, contatei a companhia aérea para perguntar sobre o próximo voo de volta a Saint Louis. Felizmente, um voo às 6h30 da manhã estava disponível, prometendo uma chegada às 9h30 da manhã em casa. Com alguma sorte, calculei que isso coincidiria com o momento em que Anita abriria seu laptop na mesa de negociação.
Ela então perceberia que fora pega, sinalizando o fim do nosso casamento. Voltando ao aeroporto, me hospedei em um motel próximo, onde o sono me escapou. Continuei reprisando a cena angustiante do quarto de hotel dela. Chorei, permitindo que minha dor se manifestasse em lágrimas. Quando deixei o motel às 5 horas da manhã, havia esgotado minhas lágrimas, resolvido a encerrar nosso casamento rapidamente. Ao chegar em Saint-Louis, meu celular começou a tocar enquanto entrava no meu carro e verificava o identificador de chamadas. Vi que era Anita. Desliguei-o e dirigi-me para casa. Ao entrar na casa, o telefone estava tocando, mas verificar o identificador de chamadas revelou que era Anita novamente. Deixei ir para a secretária eletrônica e ouvi-a soluçando ao telefone. Ela implorou que eu ligasse para ela imediatamente, expressando que precisava falar comigo e que era importante. Ignorei seu apelo choroso, troquei de roupa, aluguei um Uol e voltei para casa para começar a fazer as malas. Se meus cálculos estavam corretos, ela chegaria por volta das 16 horas, e eu pretendia estar fora da casa até então. Levou algumas horas, mas consegui mover todas as minhas coisas pessoais para uma unidade de armazenamento alugada. Antes de fazer as malas, contatei Ed, nosso advogado, e marquei uma consulta para aquela tarde. Após descarregar minhas coisas na unidade de armazenamento, me encontrei com nosso advogado e solicitei o início dos procedimentos de divórcio. Embora tentado a citar infidelidade como causa, optei por incompatibilidade, reservando a acusação de infidelidade caso ela contestasse o divórcio. Também pedi a ele que elaborasse um novo testamento, designando meu irmão como beneficiário. Fazendo uma parada no banco, transferi metade do nosso saldo de poupança e conta corrente para novas contas apenas em meu nome. Subsequentemente, contatei meu consultor de investimentos para realizar uma transferência semelhante para nossas contas com ele. Com o coração pesado, dirigi-me à casa dos meus pais, carregando minha mala comigo. Entrei pela porta aberta, e minha mãe, me vendo primeiro, exclamou alto: "Jack, onde você esteve? Anita ligou aqui várias vezes procurando por você. Você informou a ela que estava ficando aqui?" Meu pai aposentado se juntou a nós, e eu me sentei para explicar tudo a eles. Eles ficaram atônitos quando revelei a infidelidade de Anita e o fim do nosso casamento. Perguntei se poderia ficar com eles por alguns dias até encontrar um apartamento mobiliado, e eles concordaram. Meus cálculos pareciam bastante precisos porque por volta das 18 horas, enquanto nos sentávamos para comer, a campainha tocou. Meu pai atendeu, e um momento depois ele voltou com Anita, visivelmente angustiada. Ela questionou por que eu não havia atendido suas ligações, expressando a necessidade de conversar. Ela notou que eu tinha levado todas as minhas coisas da casa e presumiu que a mensagem deixada na minha área de trabalho forneceria as informações necessárias. Respondi expressando meu medo de que fosse ela e sugerindo que fossemos a algum lugar para conversar. Declarei firmemente que não era mais seu querido e não tinha nada a discutir. Os procedimentos de divórcio já haviam começado, e qualquer coisa que precisasse ser comunicada poderia passar pelos nossos advogados. Expliquei que o que testemunhei em Denver destruiu quaisquer sentimentos que eu tinha por ela e pedi que ela saísse para que eu pudesse terminar meu jantar. Ela implorou, e eu reiterei que não havia nada a conversar. Sem abordar a infidelidade, mencionei que tinha fotos e que planejava confrontar seu amante, Sam, no dia seguinte. Ela insistiu em lágrimas para conversar. Respondi sugerindo que ela saísse, pois meu jantar estava esfriando. Propus que ela me escrevesse uma carta articulando como poderia racionalizar a quebra de seus votos de casamento. Presumi que, como uma advogada inteligente, ela poderia explicar como tudo era minha culpa e que ela ainda poderia me amar e respeitar muito. Com um soluço, ela se virou. Antes de chegar à porta, ela se virou novamente e implorou mais uma vez. Eu disse adeus, e depois que ela saiu, ainda chorando, meus pais ficaram atônitos. Minha mãe comentou sobre a dureza da minha resposta. Retruquei compartilhando a dura realidade de suas ações e minha incapacidade de confiar nela novamente. Questionei se ela queria que eu desse netos a ela de uma mulher como aquela. Meu pai sugeriu que com o tempo minha perspectiva poderia mudar. Respondi expressando dúvida e
sugerindo que falássemos sobre outra coisa para que eu pudesse digerir minha comida. Naquela segunda-feira de manhã, quando saí de casa, estava me sentindo triste por mim mesmo por ter que deixar Jack, mas pensei como seria maravilhoso quando eu voltasse e pudéssemos começar nossa família. Esperamos tanto tempo para garantir que estivéssemos financeiramente e profissionalmente estabelecidos para começar a ser pais. Agora tudo estava quase no lugar. A viagem para Denver foi tranquila. Sentei-me ao lado de Sam Harris, nosso negociador-chefe, e discutimos brevemente as próximas negociações e nossas famílias. Sam, que estava casado há 20 anos com 2 filhos em idade de ensino médio, sabia que eu planejava deixar o trabalho ao engravidar e expressou que sentiria a minha falta. Sam e eu, uma equipe de negociação desde antes do meu casamento, tínhamos um rapport confortável. Os outros 2 membros da equipe conversaram atrás de nós. Ao chegar ao hotel em Denver, fizemos o check-in em nossos quartos, com Sam e eu optando por quartos adjacentes, como de costume. Originalmente destinado a sessões de estratégia noturnas, esse arranjo evoluiu há cerca de 10 anos, quando nosso relacionamento tomou um rumo físico. Convencemo-nos de que era um mecanismo de alívio de estresse após negociações desafiadoras, e na época, considerávamos que não era trair sua esposa se contribuísse para nossa colaboração profissional. Após Jack e eu nos casarmos, abstive-me por alguns anos devido à culpa. No entanto, durante uma negociação especialmente exigente, Sam propôs retomar nosso arranjo para aliviar o estresse, e eu relutantemente concordei. Tornou-se um hábito novamente, com a emoção do segredo impulsionando meu libido em casa, beneficiando Jack e diminuindo minha culpa. Na primeira noite desta viagem, não nos encontramos, pois me senti cansada após o jantar. No entanto, após o primeiro dia de negociações, concordei em encontrá-lo na noite seguinte. Na manhã seguinte, ao abrir meu laptop, fiquei chocada com o que vi na tela. Sam, sentado ao meu lado, rapidamente fechou a tampa, e levamos o laptop para o corredor. Ele estava furioso, exigindo saber que tipo de conteúdo eu tinha na minha área de trabalho. Respondi que não sabia e expliquei que não estava lá da última vez que usei. Ainda em choque, sugeri verificar novamente. Ao reabri-lo, ambos olhamos para a foto, e Sam exclamou que era eu. Questionei como poderia ser eu, mas ele insistiu, acrescentando que provavelmente era ele embaixo de mim, embora meu rosto não pudesse ser visto. Perguntei se ele havia deixado o laptop sem supervisão em algum momento no dia anterior. Ele negou, dizendo que estava com ele durante a viagem e em sua suíte enquanto ele estava na minha. Perguntei-me se alguém poderia ter acessado meu quarto com uma câmera, mas ele não achava, afirmando que a porta estava fechada e ele presumia que estava trancada. Aconselhei-o a voltar ao hotel e verificar se alguém havia recebido acesso ao seu quarto na noite anterior. Garanti a ele que cuidaria das coisas do meu lado e pedi que ele entrasse em contato com Jack para descobrir onde ele estava na noite passada. Ele expressou dúvida, dizendo que não poderia ter sido Jack, pois falou com ele na casa dos pais dele. Perguntei se ele havia ligado para Jack no telefone dos pais dele, ao que ele respondeu que Jack havia pedido para ligar no celular dele. Preocupada com a situação, mencionei que não gostava do som disso, pois Jack poderia estar em qualquer lugar durante a conversa deles. Instruiu a me ligar no meu celular se descobrisse algo e o instei a fazer o que pudesse para gerenciar as consequências disso. Disse a ele para pegar um táxi de volta ao hotel e me despedi. Sentindo-me ansiosa, considerei a possibilidade de que Jack tivesse tirado a foto e colocado no meu laptop. Parecia uma mensagem de que nosso casamento estava acabado. Precisava voltar ao hotel para reunir informações. A recepcionista arranjou um táxi, e 15 minutos depois, eu estava de volta, verificando na recepção se alguém havia acessado minha suíte. O atendente confirmou que um Sr. Jack Fillmore recebeu um cartão às 21h45 da noite anterior, devolvido meia hora depois. Naquele momento, soube que meu casamento provavelmente estava acabado. O homem que eu amava mais do que tudo havia desaparecido. Apesar da dor no coração, senti-me compelida a lutar por ele. Entrando na minha suíte, tentei imediatamente alcançá-lo no celular e no trabalho. Sem resposta no celular, ele havia sido desligado. Deixando uma mensagem de voz importante, ele me ligou de volta logo.
A secretária dele no trabalho informou que ele estava em uma viagem de negócios para a Califórnia, esperado de volta amanhã. Foi isso. Ele tinha ido para a Califórnia e parou no caminho de volta para me surpreender. Acho que ambos fomos surpreendidos. Ligando para os pais dele, eles não o viam há vários dias. Pedi que o fizessem me ligar. Sem resposta em casa, mas deixei uma mensagem lá também. Sozinha na suíte, chorei, percebendo que não tinha como falar com ele a menos que fosse para casa. Então, peguei o telefone, fiz reservas para o próximo voo para Saint Louis e, após fazer as malas, informei Sam da situação. Ele ficou quieto antes de falar. Sam mencionou que parecia que ambos estávamos enfrentando divórcio ou pior. Ele apontou a política da empresa contra relacionamentos entre funcionários gerenciais, destacando o risco potencial de ambos sermos demitidos, o que não ficaria bem em nossos registros. Ele expressou preocupação em perder Jack e reconheceu que perder sua família também seria ruim. Ele me aconselhou a voltar para Saint Louis e encontrar Jack, insistindo para que eu visse se ele ouviria a razão. Ele informou que havia feito reservas para um voo saindo ao meio-dia, programado para estar de volta às 16h30. Pelo bem dele, ele enfatizou a importância de encontrar Jack e falar com ele. Sam mencionou que me informaria como as coisas correram e explicou que tinha que ficar lá até as negociações terminarem. Ele me assegurou que estaria esperando para ouvir de mim. Nos despedimos. Pegando minha bolsa e laptop, corri para o saguão, fiz o check-out e peguei a limusine do hotel para o aeroporto. Rezando durante todo o caminho de volta a Saint Louis, esperava conseguir que Jack falasse comigo. Eu tinha que explicar que era apenas proximidade e não o afetava de forma alguma. Tinha que apostar tudo na esperança de que ele pudesse ser não emocional sobre minha infidelidade e aceitá-la pelo que era e nada além de uma proximidade sem significado. Chegando em casa, nada parecia fora do lugar à primeira vista. No entanto, ao entrar no nosso quarto e encontrar todas as coisas dele desaparecidas, percebi que ele sabia e me deixou. Tinha que encontrá-lo. Após muitas ligações infrutíferas, decidi ir à casa dos pais dele para ver se ele estava lá ou se eles tinham uma ideia de onde ele estava. Ele estava na casa dos pais dele, e a recepção que recebi dele me deixou nauseada em sua brutalidade indiferente. Ele me informou que estava no processo de pedir o divórcio, não tinha desejo de conversar e nada que eu pudesse dizer mudaria sua mente. Após sugerir sarcasticamente que eu escrevesse uma longa carta explicando minha posição, saí e sentei no meu carro chorando. A família que planejávamos nunca aconteceria. Envelhecer juntos e desfrutar dos netos juntos parecia um sonho inatingível. De um ponto de vista egoísta, o que me afligia ainda mais era o pensamento de que, quando eu encontrasse outro marido, poderia estar muito velha para conceber. Eventualmente, liguei o carro e voltei para nossa casa vazia. Após uma noite inquieta assombrada por visões de Anita e Sam juntos, levantei-me cedo e desci para a casa dos meus pais. Preparando o café, peguei meu laptop e câmera e comecei a baixar as fotos da câmera no computador, visando identificar Sam. Examinando as fotos, o rosto de Sam permaneceu indistinto. No entanto, notei algo em seu braço direito alcançando o peito de Anita. Ao inspecionar mais de perto, identifiquei uma tatuagem de um coração com a palavra Marie nela. A esposa de Sam era Marie. Isso era tudo o que eu precisava. Voltei ao andar de cima, tomei banho e me preparei para o trabalho. Quando desci novamente, minha mãe estava acordada, preparando o café da manhã. Mais tarde, no trabalho, gravei alguns CDs com as fotos que havia tirado e uma ampliação da tatuagem de Sam. Imprimi várias cópias e organizei-as em uma pasta antes de caminhar até o departamento de recursos humanos. Solicitei ver o gerente, Phil, a quem conhecia de saídas de golfe. Colocando um conjunto de fotos na frente dele, expliquei que as imagens poderiam parecer inadequadas, mas elas retratavam minha esposa e Sam Harris. A data e hora nelas confirmavam que foram tiradas na terça-feira à noite na suíte de hotel de Sam em Denver durante uma viagem de negociação da empresa. Phil pareceu visivelmente chocado e perguntou o que ele poderia fazer. Respondi sugerindo que ele poderia demiti-los por justa causa sob a cláusula antifraternização em seu contrato com a empresa.
Apontei que essa cláusula nunca havia sido aplicada antes e questionei se ele tinha certeza sobre seguir esse curso de ação. Mencionei que isso traria o caso à tona e presumi que ele estava considerando se divorciar de Anita por causa do assunto. Informei-o que já tinha meu advogado elaborando os papéis, mas se ele optasse por não prosseguir, eu entraria com uma ação contra a empresa. Phil concordou, afirmando que levaria o assunto ao departamento jurídico e começaria o processo. Ele então me incentivou a continuar com o próximo ponto de discussão. Fui ver meu chefe, Evan, para informá-lo sobre a situação. Ele ficou apropriadamente horrorizado com o que eu tinha a contar sobre minha esposa e Sam Harris. Quando solicitei o resto da semana de folga como tempo de férias, ele prontamente concordou. Ao nos despedirmos, ele me parabenizou por um trabalho bem feito durante minha viagem à Califórnia. O cliente elogiou a rápida resolução de seu problema e perguntou se eu consideraria assumir o território da Califórnia, dado que o atual engenheiro de campo estava se aposentando por motivos de saúde. Mencionei que consideraria e daria uma resposta ao voltar ao trabalho na semana seguinte. Ao sair do escritório de Evan, Kathy, sua secretária, informou-me que minha esposa estava me procurando e voltaria mais tarde. Instruí Kathy a não deixar minha esposa me ver sob nenhuma circunstância e expressei que havia um problema significativo, pois estávamos nos divorciando e ela e Sam Harris estavam envolvidos. Antecipei que a notícia se espalharia pela fábrica até o meio-dia, considerando a inclinação de Kathy por fofocas. Voltando à minha mesa, liguei para Marie Harris, esposa de Sam, a quem conhecia de piqueniques da empresa. Estava ciente de que minhas revelações sobre nossos cônjuges poderiam ser desafiadoras para ela. Contatei Marie e expliquei a situação, expressando a necessidade de conversar o mais rápido possível. Ela concordou em se encontrar e forneceu seu endereço, e eu concordei em visitá-la em 15 minutos. Ao chegar à casa dos Harris, senti um pressentimento sobre divulgar a situação para Marie e sua família. No entanto, acreditava que Sam deveria enfrentar as consequências e Anita não deveria carregar todo o peso. Marie me cumprimentou, oferecendo café, que aceitei. Decidi ir direto ao ponto. Revelei o caso entre Sam e Anita, minha busca por um divórcio de Anita e minha decisão de fazer com que ambos fossem demitidos de seus empregos. Mencionei que a informação logo se tornaria de conhecimento público e ofereci mostrar as fotos como evidência. Observando seu rosto, fiquei surpreso com a falta de uma reação significativa. Marie compartilhou que suspeitava da infidelidade de Sam durante viagens da empresa por anos, mas esperava que não fosse verdade. Ela reconheceu o papel anterior de Sam como um marido e pai amoroso. Marie expressou arrependimento tanto pelo meu casamento quanto pela situação dela. Ela considerou a possibilidade de Sam ser demitido e os desafios que ele poderia enfrentar para encontrar outro emprego bem remunerado. Ela concluiu oferecendo-me um conjunto de fotografias se eu quisesse. Marie expressou gratidão por compartilhar as fotografias, afirmando que as deixaria para olhar mais tarde, quando pudesse reunir forças. Desculpei-me, explicando que não podia deixar a situação passar, especialmente considerando que Anita e eu estávamos prestes a começar uma família. Enfatizei a importância da confiança e do respeito em um relacionamento, qualidades que acredito que a mãe dos nossos filhos deveria possuir. Ela reconheceu minha decisão e agradeceu por informá-la diretamente, expressando compreensão sobre não querer ouvir de outras fontes primeiro. Marie estendeu sua simpatia pela minha situação com Anita, antecipando sua devastação e remorso quando descobrisse sobre o caso. Ela desejou que fosse um incidente isolado, achando mais fácil perdoar, mas acreditava que vinha acontecendo há anos, tornando mais difícil aceitar agora que estava à tona. Marie enfatizou seu orgulho e a necessidade de manter a cabeça erguida. Assegurei-lhe que, se houvesse algo que eu precisasse, eu a informaria antes de partir e voltar para a casa dos meus pais. Atualização: passaram-se 6 meses desde que iniciei os procedimentos de divórcio. Recebi minha cópia do acordo dissolvendo meu casamento com Anita esta manhã. Nunca falei com ela ou a vi novamente após a vez que ela veio à casa dos meus pais. Meu advogado cuidou de tudo. Dei a ela a casa altamente hipotecada com os móveis e utensílios altamente financiados para liberar todas as reivindicações sobre mim. Também tirei meu nome da hipoteca, ela assumiu total responsabilidade por fazer os pagamentos.
Claro, sem um emprego, ela teve que colocá-la à venda e perdeu muito no negócio. Ela tentou contestar o divórcio, mas ameacei mudar o motivo do divórcio para infidelidade e divulgar as fotos dela e de Sam na internet se ela não assinasse os papéis em 48 horas. Ela os assinou dentro do prazo exigido, e é por isso que sou um homem livre hoje. Acho que ela decidiu que não me queria tanto assim, de qualquer maneira. Ela foi demitida do emprego, mas é uma advogada inteligente e negociadora, então encontrou outro em um mês, não ganhando tanto ou com os benefícios que a antiguidade lhe trouxe no antigo emprego, mas ouço dizer que ela está se virando e namorando novamente. Boa sorte ao namorado se ela o conquistar. Pergunto-me se ela contou a ele sobre nosso divórcio e o motivo. Talvez eu devesse esclarecê-lo. Marie divorciou-se de Sam e o levou à falência financeiramente. Ele encontrou outro emprego também após ser demitido, mas está lutando para fazer os pagamentos de pensão e suporte infantil com seu novo salário. Estou agora morando em Santa Maria, Califórnia, um lugar tranquilo perto da costa, a meio caminho entre a Bay Area e Los Angeles. Isso me posiciona bem para cobrir tanto as partes sul quanto norte do estado. Mudei-me para cá há cerca de 4 meses e tenho um apartamento em um complexo com outros solteiros e casais jovens, a maioria tentando economizar dinheiro para uma entrada em uma casa. Os custos de moradia são altos por aqui, e é preciso muito dinheiro para entrar no mercado. Tenho uma namorada fixa que mora no mesmo complexo. Ela é divorciada como eu, mas estamos confortáveis juntos, e acho que veremos como as coisas vão no futuro. Comigo viajando tanto, realmente preciso confiar na pessoa com quem me casar, mas preciso me mexer antes que seja tarde demais se quisermos começar uma família. Relógios biológicos continuam ticando. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!